Vamos lá, voltando novamente. Nós temos o problema seguinte. Se 6 pedreiros conseguem construir um muro em 20 dias, trabalhando no mesmo ritmo, em quantos dias 10 pedreiros construirão esse mesmo muro? Nós já conseguimos perceber os valores de cara, né? Nós temos aqui, 20 dias e nós temos 10 pedreiros. 10 ou aqui 6 também. Então, já percebemos as grandezas, né? Que serão pedreiros. Vou abreviar, tá? E dias. Uma coisa importante, percebam aqui, ele falou trabalhando no mesmo ritmo. Toda informação que ela é constante, trabalhando no mesmo ritmo, mantendo a mesma... mantendo o mesmo intervalo de hora, tudo que permanece constante, toda a informação que ela não varia, ela não entra como grandeza, tá? Porque não está havendo uma mudança, permanece constante. Daí, voltando, nós vamos escrever as informações da forma que aparecem na questão. Nós temos aí 6 pedreiros e depois, logo em seguida, constrói um muro em 20 dias. Não é isso? Aí a questão quer que eu diga, quer que eu descubra em quantos dias. Em quantos dias, eu não sei, é o que a questão quer que eu descubra, X, 10 pedreiros construirão esse muro. A grandeza que tem o X já é diretamente proporcional. Daí eu vou fazer a interpretação, que é o que vai definir se eu vou conseguir resolver da forma correta, tá? A quantidade de pedreiros está aumentando. Se eu aumento a quantidade de pedreiros, e percebam que até aqui, só um adendo, até aqui como é que a gente começa a interpretação para saber se é direta ou indiretamente proporcional? Eu começo perguntando para a grandeza que está completa, a grandeza que não tem o X, que só tem os valores fixos normais, tá? Eu observo o que é que está acontecendo com ela. Eu vejo que tem um aumento, de 6 passou para 10, tem um aumento. Então, essa grandeza, ela está aumentando. Se eu aumento a quantidade de pedreiros, eu vou conseguir fazer esse muro em mais dias ou menos dias. Eu tenho mais pessoas trabalhando, então com certeza eu vou demorar menos tempo para concluir esse trabalho. Então notem, uma grandeza está aumentando e a outra diminuindo. Logo, os pedreiros representam uma grandeza inversamente proporcional. Aplicando o que eu já havia falado anteriormente, nós iremos escrever primeiro a grandeza que tem o x, 20 sobre x, na mesma ordem, porque ela é diretamente proporcional, sinal de igual, porque vamos fazer uma proporção. No pedreiro, vamos fazer a inversão, ó. O 6 vai para o denominador e o 10 para o numerador, porque ela é inversamente proporcional, vai ficar 10 sobre 6. E aí, eu aplico a simplificação. Como eu havia dito, eu posso fazer a simplificação na horizontal também, né? Então, aqui, ó, eu posso cortar o zero. O que é que isso me diz? Vai ficar 2 sobre x igual a 1/6. E aí, eu tenho o quê? Multiplicação cruzada, meios pelos extremos, meios pelos extremos. Começa a fazer a multiplicação pelo lado que tem a letra, ó. X vezes 1, x, igual a 2 vezes 6, x igual a 12. 12 dias, tá? Aí, vamos para 4 agora. Na questão 4, vamos lá identificar. Uma viagem é feita a uma velocidade média de 60 km por hora em 5 horas. Se a velocidade média aumentar para 75 km por hora, quanto tempo será necessário para realizar a mesma viagem? Aí, eu já percebo quais são as grandezas, né? Velocidade média e horas. Aí, eu vou aqui, ó. Velocidade e hora. Qual a velocidade média? 60. E aí, com 60 km por hora, eu faço um percurso em 5 horas. Dando sequência, com a velocidade média em 75 km por hora, ele quer saber quanto tempo será necessário. Eu não sei, chamo de x. A grandeza que já tem o x, ela é
diretamente proporcional, tá certo? E aí, ó, vamos fazer a interpretação, sempre começando pela grandeza que não tem a incógnita, que não tem a letra. Aí eu vou lá. Se a velocidade está aumentando, significa que eu vou fazer esse percurso em mais tempo ou em menos tempo. O carro, ele está indo mais rápido. Então, eu vou fazer em menos tempo, não é isso? Percebam, uma grandeza aumenta e a outra diminui. Então, a velocidade é inversamente proporcional. Começando a montagem da proporção pela grandeza que tem o x, que é a da hora, 5 sobre x, na mesma ordem que nós escrevemos, porque ela é diretamente proporcional. Vamos observar que a velocidade é inversamente, foi o que descobrimos. Aí, vamos inverter. Vai ficar 75 sobre 60. E aí, eu vou fazer o quê? Uma simplificação, certo? Por quanto é que dá para eu simplificar? Daria por 5, não é isso? Daria também por 3. Mas aí eu consigo pensar no maior, que é o 15. E eu não pensei no maior, eu consegui pensar no 5. Não tem problema, você vai simplificando outra vez, que vai dar do mesmo jeito. 75 dividido por 15 vai me dar 5. Não é isso? Deixa eu só confirmar. É isso mesmo. E 60 dividido por 15 me dá 4. O que é que eu percebo aqui, ó? No numerador, eu tenho 2 números iguais. Daí eu posso cortar, por quê? Eu estou simplificando, quando eu corto é porque eu estou simplificando pelo próprio número, que é o 5. E isso vai me dar o quê? 1 sobre x igual a 1 sobre 4. E nós teremos, ó, x vezes 1, que vai me dar x igual a 4 vezes 1, que vai me dar o 4 horas, certo? Vamos dar sequência. Aí, aqui, eu já trouxe outro detalhezinho. Na simplificação de multiplicação de fração, nós já vimos esse assunto, tá? Aí, aqui já muda um pouco. Aquela simplificação que eu falei anteriormente era com relação à proporção. Aqui é de multiplicação de fração. O que é que tá mudando aqui? Notem que nós temos aqui, ó, um sinal de multiplicação, não é mais um igual, como havíamos no caso anterior. Como tínhamos no caso anterior, tá? É um sinal de multiplicação, não de igual. E aí, como é que se dá essa multiplicação? Ela pode ser de forma cruzada, tá? Pode ser do lado contrário também. Ela tá acontecendo assim, desse lado, como também pode acontecer pra cá. Certo? E também pode acontecer, ó, com um número de cima e um de baixo, tá bom? Pode ser também esse daqui com esse daqui. Pode ainda ser com esse daqui e esse daqui, tá certo? Resumindo, um número de cima com um de baixo e pode ser na diagonal, quando for multiplicação de fração, certo, gente? Quando for igualdade, não. A igualdade é do jeito que eu expliquei antes, lá no começo. Se não lembra, volta o vídeo, anota, tá? E deixa fixo na mente. O que é que nunca pode acontecer nesse caso da simplificação de multiplicação de fração? Eu nunca posso simplificar assim, na horizontal, dessa forma. Isso aqui só se aplica na proporção, tá? Lembrando que na proporção aqui, eu teria um sinal de igual. E observem que aqui neste caso, eu tenho um sinal de multiplicação, tá certo? Dito isto, vamos lá para a questão. Segue da mesma forma. Vamos identificar as grandezas e escrever os dados. Em uma fábrica, 4 máquinas funcionando 5 horas por dia produzem 800 peças em um dia. Uma coisa muito importante que eu já falei várias e várias vezes, eu preciso entender, interpretar o que é que está acontecendo no meu problema. Nesse aqui, eu consigo perceber o quê? Que está numa fábrica, existe a produção de peças, estão sendo produzidas peças, tá? E aí,
Até aqui, até esse primeiro ponto, eu já consigo identificar as minhas grandezas. Quem são elas, ó? Máquinas, vou escrever de forma abreviada. Horas e peças. Vamos ver as primeiras informações. Ele fala em 4 máquinas funcionando 5 horas, produzem 800 peças. Continuando. Se a fábrica utilizar 6 máquinas, bora lá, 6 máquinas, funcionando 8 horas por dia, 8 horas por dia, quantas peças serão produzidas em um dia? Ele quer saber a quantidade de peças. Eu não sei, X. Ou ele fala aqui, ó, mantendo o mesmo ritmo de produção. Isso configura como grandeza? Não, porque está sendo constante e não vai alterar em nada o nosso problema, tá? A grandeza que tem o X, ela de cara já vai ser o quê? Diretamente proporcional. Um detalhe, nas questões anteriores nós tínhamos regra de 3 simples, porque tínhamos 2 grandezas. Agora nós temos 3 grandezas, ó. Máquina, hora e peças, 3 grandezas. Nós temos uma regra de 3 composta. Mas até aqui não muda nada, segue do mesmíssimo jeito que estávamos fazendo anteriormente. Vamos fazer a interpretação, tá certo? Vamos lá, ó. Como é que eu começo a interpretação das outras grandezas? Vendo as grandezas que não tem a letra, tá? E fazendo a pergunta para a grandeza que tem a letra. Primeiro eu vejo o comportamento da que não tem a letra e em sequência eu pergunto como é que vai se comportar a grandeza que tem a letra. A quantidade de máquinas está aumentando ou está diminuindo? Eu percebo que está aumentando. De 4 para 6 já aumentou. Se aumentou a quantidade de máquinas, o que é que acontece com as peças, gente? Se eu tenho mais máquinas, vai produzir mais ou menos peças? Vai produzir mais peças, sim ou não? Então, as duas aumentando, diretamente proporcional na máquina. Agora, vamos para a hora. Vou mudar a cor aqui da caneta para não embolar essas setinhas. Mas, quando vocês estiverem fazendo essa composta, dá para fazer sem anotar necessariamente do lado, porque na parte daqui do X vão ficar muitas setinhas, vocês vão acabar, pode ser que aconteça de vocês se confundirem, tá? A hora, ó, tá aumentando ou diminuindo? Tá aumentando. Se está sendo trabalhado mais horas por dia, e vai produzir mais ou menos peças. Mais peças, não é isso? Então, se estamos trabalhando mais e produzindo mais peças, essa grandeza vai ser o quê? Diretamente proporcional também. Percebam que todas as 3 grandezas foram diretamente proporcional. O que é que isso significa? Que a ordem de nenhuma delas vai mudar. Lembrando que todas as grandezas, os seus valores, incluindo a letra, representam uma fração já certinha, tá? Aqui, ó, 4 e 6, 4 sextos, 5 8, 5 oitavos e 800 e o x, 800 sobre x. Primeiro a gente escreve o quê? A grandeza que tem o x, no caso das peças, 800 sobre x, igual a... Aí eu vou lá, grandeza da máquina, 4 sextos. E aí eu tenho outra grandeza, como é que eu vou inserir? Eu coloco uma multiplicação e escrevo a outra grandeza. Como é diretamente proporcional, não vou mudar a ordem. 5 sobre 8. Aqui eu escrevi ao contrário, eu botei 5 oitavos vezes 4 sextos. Não muda, tá, gente? Não altera, não. Não está errado. Por quê? Porque a multiplicação, a ordem da multiplicação, a ordem dos fatores da multiplicação não altera o resultado, tá? Dando continuidade, vejam só aqui as possibilidades de simplificação. Eu poderia simplificar o 4 e o 8 pelo próprio 4, como eu também posso simplificar o 4 e o 6 por 2, não é verdade? E vou fazer da seguinte forma. Vou simplificar o 4 e o 6, tá? Esses dois aqui, por 2. Repito, 800 sobre x igual a 2 terços vezes 5 oitavos. Aí eu ainda tenho outra possibilidade.
Eu posso ainda simplificar o 2 e o 8. Por quanto? Por 2, não é isso? Aí eu venho aqui. 800 sobre x igual a 1/3 vezes 5/4. Repetindo, 800 sobre x igual a 1 vezes 5, 5. Lembrando que, ó, multiplicação de fração, eu vou pensar na linha do caderno. 1 vezes 5, 5. E aqui, 3 vezes 4, tá? Que vai me dar 12. Daí eu vou ter, ó, 5x igual a 5 vezes x, 5x. 12 vezes 800. Vocês poderiam desenvolver essa multiplicação, tá? Teria essa possibilidade de fazer esse desenvolvimento. Como também eu posso fazer o seguinte, vou fazer aqui as duas formas, tá? Vou puxar aqui pra cima, ó. Desenvolvendo a multiplicação, eu teria aí 9.600. E resolvendo a equação do primeiro grau, ó, x é igual a 9.600 dividido por 5. X vai me dar 1.920 peças, né? Aí, aqui eu também tenho outra possibilidade, ó. Fazendo a simplificação da forma que eu falei aqui, tá? Aí, vamos lá, eu posso simplificar o 800 e o 5, né? Por 5. E ficar x igual a 12 vezes. Divide 800 por 5. 8 dividido para 5, 1. 3, 0. 5 vezes 6. 30 para 30, nada abaixo do zero, não dá para dividir. 12 vezes 160. Lembra quando tem o zero? Eu não preciso coloco só no fim. 16 vezes 12. 2 vezes 6, 12, vai 1. 2 vezes 1, 2 e 1, 3. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 1, 1. 2, 9, 1. Como eu tirei esse zero, agora eu acrescento ele. Dá da mesma forma, mas aí fica a critério de vocês, o que vocês acharem mais viável, tá certo, gente? E aí, nós temos a questão 6. É da mesma forma. Eu vou até fazer um pouquinho mais rápido para o vídeo não ficar tão longo assim. Nós temos aí uma equipe de 8 trabalhadores trabalhando 6 horas por dia, conclui uma obra em 15 dias. Se a equipe passar a ter 12 trabalhadores trabalhando 8 horas por dia, em quantos dias a obra será concluída, considerando que todos trabalham no mesmo ritmo? Interpretando o problema, nós vemos que fala de trabalhadores aí trabalhando para concluir uma obra, né? A gente consegue ver aí as grandezas que são trabalhadores. Eu vou abreviar: horas e dias. Quantos trabalhadores? 8, 6 horas e 15 dias. Depois, 12 trabalhadores, 8 horas e ele quer saber, em quantos dias? X. A grandeza que tem o X já é diretamente proporcional. Depois, eu vou lá interpretar a quantidade de trabalhadores aumentou. Se aumentar a quantidade de trabalhadores, vai passar menos dias para completar essa obra. Então, inversamente proporcional. Tenho mais gente trabalhando, eu vou concluir mais rápido o trabalho. Se aumentou a quantidade de horas, estão trabalhando mais tempo por dia, vai concluir mais rápido ou menos rápido? Vai concluir mais rápido, né? O que significa que vai passar menos dias trabalhando nessa obra. Então, inversamente proporcional, tá? Lembrando que inversamente proporcional significa o quê? Que nós vamos inverter. Primeiro, começando pela grandeza que tem o x, 15 sobre x, igual a, invertendo, tínhamos lá aqui 8 sobre 12. Vamos ter 12 sobre 8, porque inversamente precisamos inverter. Para poder colocar outra grandeza, que seria da hora, multiplicação.
e inverte, porque é inversamente proporcional, 8 sobre 6. Olha que coisa interessante, eu já posso cortar esse 8 de cara. Vamos ficar com 15 sobre x igual a 12 sobre 6. Olha o melhor, o mais interessante ainda. Eu consigo perceber o que aqui? Já vou repetir aqui. Que eu poderia simplificar tanto assim, como assim. Assim por 3, né? Na horizontal por 3. E na vertical, eu consigo simplificar pelo próprio 6. Certo sim ou não? Aí eu vou ter aqui 2 sobre 1. Ó, 2 vezes x, 2x. Igual a 15 vezes 1. 15 vezes 1. 15, né? 2x igual a 15. Tia, mas não vai dar exato, não tem problema, gente. Tem questão em matemática que dá decimal mesmo, tá? Ó, x, letras no primeiro membro, números no segundo. X igual a 15 dividido por 2. Inverto, né? O 2 tá aqui multiplicando, passa pra lá, dividindo. E 15 dividido para 2 vai me dar quanto? 7,5. Vou só colocar aqui para relembrar, né? Mas vocês já sabem. 15 dividido para 2 dá 7. 2 vezes 7, 14 para 15 e 1. Como não dá mais para dividir e eu não tenho número para baixar, vírgula, e acrescento 0. 2 vezes 5, 10 para 10, nada. Pronto, gente, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha dado para relembrar, para fixar melhor o conteúdo. E até a próxima!